Opinião. Desejado pelo São Paulo, Zubeldia tem um currículo de expulsões e brigas. Escreve Mauro César Pereira no seu blog aqui no UOL. É isso, ô Mauro. Chegou um brigão, mas dentro de campo, como esse cara é? Além de brigar. No blog aí eu coloco até alguns vídeos, né, de algumas situações bem agitadas nas quais ele se envolveu. O Zubeldia, ele foi o técnico mais jovem do futebol argentino, com 27 anos, ele teve uma carreira abreviada por conta de questões físicas, né, 23 anos parou de jogar, e começou a carreira de técnico mesmo com 27 anos. E é interessante que ele é muito jovem, mas já tem muita experiência. Trabalhou em 6 países diferentes, 8 clubes, né, 2 passagens pela LDU, 2 passagens pelo Lanús. Também trabalhou no Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, no Racing, no Alavés, no Independiente Medellín, no Santos Laguna, ou seja, México, Colômbia, Paraguai, Argentina, Espanha, Equador, Colômbia. É bem rodado, é bem rodado. Tem uma curiosidade também, na temporada 2020, a Sul-Americana foi decidida já em 2021 por conta da pandemia, e a final foi Lanús e Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça ganhou de 3-0. O técnico do Lanús era o Zubeldia e o técnico do Defensa e Justiça era o Crespo, que depois assumiria o São Paulo. Então os dois se enfrentaram, o último argentino a treinar o São Paulo e o novo argentino que deve estar assumindo aí o São Paulo. É um técnico jovem, acho que um técnico já rodado bastante, conhece bem as competições sul-americanas, né, ganhou a Copa Sul-Americana derrotando o Fortaleza no final nos pênaltis, e também o São Paulo antes no Morumbi, né, é bom lembrar, o São Paulo foi eliminado pela LDU do Zubeldia. O jogo, inclusive, lá em Quito foi bem difícil para o São Paulo, né, a gente lembra, foi um jogo bem complicado. Eu acho que é um cara com personalidade e conhecimento para, acho que, rapidamente mudar um pouco o espírito e a forma de jogar da equipe. O comportamento à beira do campo, como eu destaco lá no texto, ele é um tanto quanto irracível, né? Deve ser de fato mais um técnico bem loucão ali à beira do campo, reclamando de juiz, discutindo com o quarto árbitro, com outro técnico eventualmente, como ele protagonizou em 2019 uma famosa briga com o Gabriel Heinze, que era técnico do Vélez na época, que é também um cara dificílimo, briga muito com jornalistas. Acho até engraçado que às vezes o pessoal fala que não, traz o Heinze, cara, os caras têm a menor ideia do que é o cara. Eles vão apanhar do Heinze. Se o Zubeldia é complicado, o Heinze é um fio desencapado, assim, terrível. É um cara complicadíssimo. Eu lembro que em 2018 eu fui a Buenos Aires, era o lançamento lá de um curso do Menotti. Aí me convidaram, eu fui lá e tal, e fui fazer algumas entrevistas, né? Na época para a ESPN. E eu estava com um produtor lá da Argentina, e ele que abordava, né, os personagens para a gente poder conversar um pouco. Quando ele foi falar com o Heinze, tomou-lhe uma patada. Aí perguntou, você quer que eu insista? Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai bater em você daqui a pouco, meu amigo. Não fala nada, vamos falar com outro. Aí fizemos outras entrevistas e tal, mas ele, sim, é um cara bem difícil, né? O Heinze, que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, foi um jogador de uma carreira europeia bem interessante, né? E roda lá pelos times argentinos. O Zubeldia acho que não chega a tanto, né? Agora, acho que é uma tentativa interessante, né? De fato, um certo atraso, mas ele também fez um jogo duro do começo do ano, né? Não estava muito propenso a aceitar, dificultou um pouco, o São Paulo está meio desesperado, porque o Dorival saiu e deixou o São Paulo meio que na mão, né? Aliás, é sempre bom lembrar isso também, né? Houve uma vitimização agora do Carpini e também houve uma do Dorival ano passado, que o Flamengo, ano retrasado, que o Flamengo não renovou o contrato dele. Não estou aqui discutindo se deveria ou não renovar, mas era um coitadismo do Dorival. O Dorival também meteu o pé lá do Ceará, largou o São Paulo e foi para a seleção, foi ver o que era interessante para ele. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho também que nessa briga aí não tem mocinho e bandido, cada um vê o que lhe interessa e os caras vão embora também, e o São Paulo ficou meio desesperado, acabou fazendo uma aposta. Agora acho que não é bem uma aposta, é algo mais, eu não diria que é a certeza, mas é alguém mais experiente, né? Também é jovem, mas é bem experimentado. Alguém vai comparar as idades? Ele é um pouquinho mais velho que o Carpini, mas ele é muito mais rodado. E, como eu disse, trabalhou em 6 países, em 8, e times grandes dos países. O Barcelona é grande no Equador, a LDU é muito grande também no Equador, inclusive, né? Tem títulos internacionais que nem o Barcelona de Guayaquil tem. Na Espanha, foi o Alavés, que é um time pequeno, mas teve essa oportunidade, não deu muito certo. Aliás, é um detalhe interessante. Times como o Alavés, quando contratam um técnico como ele, sul-americano, eles pagam muito menos do que recebem técnicos de times da Série A, a maioria.
Essa é uma das razões pelas quais os brasileiros não conseguem mercado lá fora. Esses caras argentinos, chilenos, uruguaios, aceitam para tentar entrar no mercado. Não deu certo para ele, mas passou pelo México, passou pela Colômbia. O Independiente Medellín também é um time grande no país, com muita torcida, né? Cerro Porteño, que é um dos maiores do Paraguai. Então ele está acostumado a lidar com torcida cobrando, com pressão, com cobrança por resultado. Na Argentina, tendo o Lanús, que é um time médio, embora muito competitivo e organizado, né? Um dos mais organizados da Argentina, mas treinou o Racing também. Então ele tem já uma cancha. Ninguém vai poder dizer, esse cara chega no São Paulo e vai se assustar com o tamanho do clube, com a torcida. Não vai. Ele treinou times grandes em outros países também. E a cobrança, gente, não se iludam. Você vai chegar lá no Equador, a torcida do Barcelona vai cobrar como a do São Paulo cobra, cada um dentro da sua realidade. Então acho que é um nome interessante e vai ser bem divertido, especialmente quando jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians, que também tem técnicos bem sanguíneos, digamos assim, na beira do campo. Neuróticos, como diz o Juca Kfouri. E essas técnicos neuróticos. Muito bem. Fala. Os 4 times de São Paulo na Série A do Brasileiro agora têm técnicos estrangeiros, né? 3 portugueses e um argentino. Os 4 da Série A. O âncora. Diga. Fala, eu estou vendo uma nota aqui do Sindicato de Treinadores de Portugal reclamando de por que perdemos essa vaga. Estava indo tão bem, nós estávamos preenchendo todas as vagas e de repente pegam lá. Estamos competindo com os argentinos. E outra coisa, aí uma pergunta. Eu também acho que o nosso querido Zubildia, que fez o âncora entrar assim, de um jeito todo eufórico no programa, tem experiência, trabalhou em 6 países, sei lá o quê e tal, já foi técnico da LDU, ganhando a Sul-Americana. Mas esse negócio de se trabalhar em 6 países, em uma cacetada de times, com pouca idade, é prova de sucesso ou de insucesso? É uma boa questão, né? Porque às vezes o cara não fica em lugar nenhum. Aí vai lá, fica lá, aí vai para outro lugar, não fica lá. Vai para outro lugar, não fica lá. Isso que bagagem ele tem. Pelo menos bagagem tem, experiência tem. Mas é sucesso ou insucesso? Por que você não fica 2, 3 anos num time? Saber como pega o seguro, como resgata o seguro-desemprego, ele sabe bem, né? Porque já rodou para lá e para cá. É uma boa pergunta mesmo, Trajano. Ô, Danilo, falando nisso, primeiro uma mensagem aqui, em cima do que o Mauro falou. O Fabrício fala o seguinte: dúvida, os mesmos que falavam que era bem feito o Flamengo perder pelo que fizeram com o Dorival, vão torcer contra o São Paulo por causa do como o processo foi feito aí com a demissão do Carpini. Agora, sobre o Zubeldia, que vai ser anunciado em breve, o André Hernan já deu a notícia que ele vai ser mesmo o técnico, a Mônica Bergamo também já deu a notícia. Dizem que é um cara que gosta do 4-2-3-1, pontas abertos, o que já deixa alguns jornalistas mais inclinados a gostar do São Paulo um pouco apreensivos. Mais inclinados. Esse é o jeitão dele jogar, parece. 4-2-3-1, ponta aberto, marcação individual, marcação homem a homem. Esse é o Zubeldia, parece. Eu tô curioso para saber como o Zubeldia vai entrar, porque o São Paulo tem várias outras questões e que com o Carpini a gente viu e ficaram latentes. A questão do preparo, a questão do DM, a questão do James Rodrigues e a questão do Muricy. Porque a gente vai lembrar, o Muricy foi o cara que bancou o Carpini, foi o cara que falou, eu quero o Carpini, vou bancar ele aqui, ele é novato, mas vou dar apoio para ele. Deu uma leve crise, deu entrevista para 2 amigos meus aí e basicamente disse que era obrigatório o James jogar, depois influenciou a ter 3 zagueiros, enfim, ele fez tudo menos dar o apoio. E a gente vai lembrar, como já lembrou o Arnaldo aqui, na questão do Zubeldia, ele disse a frase que o Zubeldia fez muita pose, aqui é São Paulo, foi essa frase que ele usou, e agora ele está lá no mesmo lugar com o técnico que ele disse que tinha feito muita pose. Então eu também estou muito curioso para saber o papel do Muricy nesse ponto todo. Eu sei que isso faz parte do futebol e que eles podem ali conversar, isso aconteceu no Flamengo, lá atrás aconteceu no Palmeiras, acontece em todos os lugares, mas de fato é uma questão curiosa porque, pelo que eu entendi, pelo que eu li do noticiário de todo mundo que cobre o São Paulo, o mais forte nessa votação dessa vez foi o Belmonte. O Belmonte, que a gente vai lembrar, não é exatamente um cara formado, né, nessa questão de
de futebol. Não é um cara que tem a bagagem, como a gente estava falando aqui do Zubeldia, mas é o cara estatutário, é o cara que tem a força do Casares, é o cara que escolheu. Isso eu acho uma questão curiosa. E aí a pergunta que fica é, o Zubeldia vai ter a paciência de pelo menos fazer 30, 40 jogos, ou vai ser limado como foi o Carpini com 18? E eu sei que essa é a realidade dos técnicos, eu não estou aqui falando, ai, coitado do Carpini, isso acontece em todo lugar, tem técnico que foi demitido com menos jogos do que 18, e a gente vai ver isso acontecer em outros momentos. Mas aí a gente fica aqui sempre, pô, futebol brasileiro não forma técnico novo, pô, futebol não tem paciência. E o que aconteceu com o Carpini foi exatamente o mesmo script que a gente sempre reclama. Para mim, o São Paulo não está percebendo que o pior, o problema mais grave é o time ter sido campeão, por exemplo, em novembro, dezembro, e depois começar o ano devendo, é o time ter problema no departamento médico, é o time ter um jogador como o James Rodrigues que ganha muito e joga pouco e que já não joga há muito tempo. O São Paulo tem vários outros problemas que não o técnico. E o Zubeldia, eu quero saber como vai entrar nessa questão toda, porque vai estrear já praticamente com o Barcelona. Tudo bem, ele conhece o Barcelona, se perde, já vai numa pressão danada. Depois tem um Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Então, assim, é um começo de trabalho que ele vai precisar ainda mais paciência do que teve o Carpini, porque o Carpini começou no Paulista, conseguiu ganhar, teve a semana mágica da Supercopa, teve a semana mágica vencendo a primeira vez em Itaquera, e mesmo assim foi demitido com 18 jogos. O Zubeldia vai começar como? E vai ter qual tipo de paciência, a gente já sabendo que o Muricy lá atrás era contra. Então é uma questão, para mim o Zubeldia vai entrar num lugar bastante conturbado. É bom que ele saiba mesmo sair na trocação, como disse o Mauro no blog dele, porque senão vai ser bem complicado para ele começar esse trabalho no São Paulo. Fortes emoções. Diga lá, Mauro. Só para reforçar em cima do que observou o Trajano, ele de fato ele só tem ele tem muitas passagens curtas, né? Passagens de meses. Ele ficou mais tempo, foi no Lanús, ficou quase 3 anos. E saiu depois de chegar à final e perder para o Defensa e Justiça do Hernan Crespo. Mas tem passagens realmente muito rápidas, muito curtas. No Alavés ele ficou 2 meses. E muitas vezes por conta de desentendimento, né? Por exemplo, no Barcelona de Guayaquil ele brigou com o presidente falou alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá, chamou a imprensa, deu uma coletiva e falou, tô metendo o pé, um abraço, tchau, não aceito, e foi embora. Ou seja, não é exatamente um cara que costuma negociar, né? Em certas situações nas quais o dirigente eventualmente ou se intromete ou fala alguma coisa. Eu imagino, pelo seu currículo, a não ser que ele se modele no São Paulo. Porque São Paulo tem 4 cabeças ali no futebol, né? Tem o presidente Casares, tem o diretor, que é o Belmonte, tem o diretor executivo, né, que é o Rui Costa, e tem o Muricy, que é um histórico personagem, um coordenador técnico, enfim. Não me parece ser exatamente alguém que topa ficar ouvindo muita coisa, não. Pelo que a gente conhece dele, pelo seu histórico. Acho que esse é outro aspecto. Uma coisa é o Carpini, que chega de farol baixo, mais humilde, um cara que, né, tendo a sua grande oportunidade num grande clube depois de dirigir times menores. O outro é um cara como ele, que já mostrou em outros clubes que não é muito de negociar, de compor. Esse é um outro ponto que eu acho que vai ser para ser observado. Não quer dizer que vai dar errado, pelo contrário. De repente o cara faz um bom trabalho, ninguém enche o saco dele e vai embora. Agora, se de repente tiver alguma desavença, vamos ver como é que vai ser, porque já tem no seu currículo demissões e pedidos dele de saída de demissão por conta de situações em que ele entrou em rota de colisão com o dirigente ou o dirigente entrou em rota de colisão com ele. Pois é, teremos, como eu disse, fortes emoções, então, pela frente, com o abre aspas, neurótico Zubeldia no comando do São Paulo. Mauro, vou com você mesmo. O São Paulo, a demissão do Carpini. Alguém me chamou? Não, falei que o Juca, ele tá te chamando, mas ele tá mutado. Estava mutado. Fala, Juca. Eu só queria dar um pitaco na sua enquete para dizer o seguinte. Você não estava muito inspirado, né, ao fazer essa enquete. Você achou? Porque é aquilo que o Trajano falou. Agora, se a gente pensar o torcedor neutro, que não é baiano, nem mineiro, nem carioca, não torce para nenhum desses 8 times que estão envolvidos nos 4 jogos, é evidente que Palmeiras e Flamengo é o clássico que todo mundo quer ver. Né? Não olhei o resultado da pesquisa, mas imagino que esteja uma goleada. Agora, nem eu acho que olhar, porque é uma goleada mesmo.
Agora, acho que a questão central, né, que é um bom tema para a gente discutir, é sobre a precocidade de botar um Palmeiras e Flamengo na terceira rodada do Brasileirão. Será que quem faz a tabela não podia ter deixado isso mais para frente? Não, né? Ô, Juca, é por conta da Copa América. Todos os confrontos mais pesados da tabela do Brasileiro foram marcados para o início do campeonato, para que naquelas 9 rodadas benditas durante a Copa América tivessem menos enfrentamentos grandes. Tanto os clássicos regionais quanto os clássicos nacionais, digamos, mais apetitosos. A intenção foi mutilar menos os times no período em que eles estiverem mais desfalcados, até que teve uma certa engenharia. Então isso explica um pouco a precocidade dos duelos grandes. Boa, Arnaldo, boa. Mas veja como isso revela a nudez do rei. Claro. Então, quem organiza o campeonato, porque não respeita as datas FIFA, enfim, tira muito da graça do campeonato ao botar esses jogos logo de cara. Jogos que a gente olha, porque a tendência é repetir isso no segundo turno. Né? A terceira rodada. Exato. Aí, se você reparar, quando termina a Copa América, começa o segundo turno do campeonato. Né? Então, assim, a repetição deles acontece já com os jogadores de volta da Copa América. Eu sei, mas de novo no começo do segundo turno e não no final. Isso Podia ter um Palmeiras e Flamengo nas rodadas finais, com os dois cabeça a cabeça brigando, e não vai ter. Foi para isso que eu quis chamar a atenção, essa precocidade do clássico. É isso.